a todos, sejam muito bem-vindos. Boa tarde ao pessoal do Facebook também que está com a gente. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito delicado, um assunto que ao mesmo tempo é um tabu dentro da nossa família. Principalmente quando a gente é criança, a gente sempre pergunta quando às vezes tem um familiar doente, o papai vai morrer, o vovô vai morrer, e a primeira coisa que a gente diz, vira essa boca pra lá, menino, não vamos falar dessas coisas. Mas a morte, a perda é uma coisa que a gente precisa conversar. A gente precisa acabar com esse tabu da morte. Ainda mais nós que acreditamos na vida após a morte, no contato com os espíritos. E entender que não existe perda de pessoas queridas. Porque a gente não perde ninguém. A pessoa só cruza o outro lado. Nós podemos continuar nos comunicando de uma forma ou outra, através da mediunidade. E aí eu vou falar um pouquinho agora sobre esse assunto. Então, todos nós possuímos um planejamento reencarnatório. Esse planejamento reencarnatório é o planejamento que a gente faz de tempo que necessita ficar no planeta Terra por um período, para depois voltarmos ao plano espiritual para continuar a nossa jornada, como a gente tem que fazer sempre. A gente fica um tempo na Terra, encarnado, desencarnamos, estudamos, nos orientamos lá no plano espiritual e nós voltamos aqui até que consigamos evoluir e passar para outros planetas. Então, com esse planejamento reencarnatório, a gente fica um tempo determinado e depois disso a gente desencarna. E vamos falar primeiro sobre as perdas precoces. Quando a gente tem um familiar que ele já está doente, ou uma pessoa idosa, o nosso psiquismo começa a já, aos poucos, entender que em um momento ou outro esse familiar pode acabar desencarnando. Então, quando é uma pessoa mais idosa, uma pessoa que já está doente, muitas vezes até com um caso terminal, câncer, alguma coisa assim, a gente geral, o nosso psiquismo começa a absorver aquilo que, infelizmente, o nosso familiar vai acabar desencarnando. Mas, quando é uma criança, é muito mais difícil. Um neto, um filho, um sobrinho. Então, a dor é muito mais difícil, a dor de uma mãe, de uma avó, ter ali a criança pequenininha brincando e, de repente, ela se vai, né? O que a gente vai pensar, né? Muitas vezes bate uma revolta. E aí eu trouxe aqui um artigo da Revista Cristã do Espiritismo, que ela fala um pouquinho sobre as mortes prematuras planejadas. Acredito que nada pode ser tão intenso e angustiante quanto a dor de uma mãe que perde seu filho. A indagação é notória. Por que Deus levou tão cedo? Por que Ele levou quem eu mais amava? Meu filho tinha uma vida pela frente. Será que tinha mesmo? Quem de nós, humanos imperfeitos, podemos afirmar com certeza que aquela pessoa amada teria futuro promissor pela frente? Então, voltando à questão do planejamento reencarnatório, muitas vezes, 99,9% das vezes, essa criança que fica esse pouco tempo já estava planejado no plano espiritual que ela ficaria só esse período curto. E aí fica de nós, claro, trabalhar a nossa resignação, a nossa paciência perante isso. E aí ele traz alguns motivos e alguns livros que mostram o porquê desse desencarne precoce. Aí eu vou ler alguns aqui. O escritor e palestrante espírita Richard Simonet conta em seu livro, Atravessando a Rua, que um casal reencarnou com a tarefa de cuidar de crianças em uma instituição assistencial. No entanto, envolvidos por interesses materiais, marido e mulher foram se afastando do trabalho ao qual se prontificaram ainda no mundo espiritual. Dedicado mentor que os assistia, preocupado com os acontecimentos, reencarnou como seu filho em breve existência. Aquela criança amável, sensível, inteligente e amorosa fez com que a felicidade dos pais gravitasse em torno dela. Quando o projeto de morte prematura foi consumido, deixando os pais desolados, desiludidos e deprimidos, encontraram um lenitivo a partir do momento que se entregaram de corpo e alma a crianças de um orfanato. Exatamente como fora planejado. A vinda do mentor como filho foi apenas para ajudá-los e não desviar do compromisso assumido. Neste caso, esses pais, esse casal, tinham um compromisso de assistir
um lar de crianças e eles acabaram se deixando pelas circunstâncias da vida. Então o mentor que assistia esses dois precisou reencarnar, ser filho do casal, desencarnar para fazer com que eles, aquela dor, toda aquela pedra, levasse eles para o caminho do auxílio nessa casa de lar, esse lar de criança. Por isso, então, é importante a gente sempre parar e pensar. Tem sempre um motivo plausível, um motivo bom para essas perdas, né? Senão Deus não seria todo o amor e toda a misericórdia. Mas tem uma questão também, que quando a dor é muito forte e os pais são muito apegados com a criança, isso pode acabar prejudicando, porque às vezes ela precisava ficar aquele tempo e se ela ultrapassar o tempo, entre aspas, que tinha, ela pode acabar se prejudicando. E ele traz também um exemplo que ocorreu. No livro Loucura e Obsessão, de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito de Manuel Filomeno de Miranda, conta sobre um casal espírita que trabalhava na seara de bem e que certa vez estava sofrendo com a enfermidade de sua filha, Neida e Amorosa, que foram desenganadas pelos médicos. Ali estava programado o desencarne natural, concluindo assim um ciclo face de um suicídio anterior que a vitimou. Porém, o pai suplicou em profunda e desesperada oração, dirigido à mãe de Jesus, pela vida da filhinha. Solicitava com a quase absurda imposição. Os benfeitores que acompanhavam o processo aflitivo apareceram na penumbra do quarto, lhe informando quanto à necessidade da submissão ao estabelecido. Sara, a filhinha, estava resgatando o passado e retornando ao mundo espiritual. Adquiriria mais amplos e seguros recursos para prosseguir mais tarde na Terra, com possibilidade de triunfo. Porém, o pai, transtornado com a possibilidade de perder a filha, seguiu em copiosa oração. Era tão pungente e veraz a rogativa que os benfeitores retornaram ao encaminhamento do pedido. Horas mais tarde, o resultado dizia que Sara não possuía resistências morais para enfrentar os insucessos que a aguardavam. Debilitada, poderá cair outra vez no mesmo abismo de onde estava tentando sair, que no caso era o suicídio da outra vida. Já estão na terra aqueles com os quais se encontra vinculada e faltam-lhes títulos de enobrecimento para sair bem do seu encontro. Todavia, se ficar, o seu calvário será mais vigoroso. Sem medir a gravidade das suas rogativas, o pai assumiu a responsabilidade dele e da esposa, cuidarem da filha, cercando-a de cuidados, preenchendo os seus vazios com a luz do amor, colocando a claridade da fé na mente e no coração, e acrescentou que a presença da filha daria forças para a prática no bem. Naquele momento, Celina, mensageira de Maria, mãe de Jesus, adentrou-se na câmara onde estavam e trouxe a seguinte resposta: a mãe de Jesus concede moratória, um prolongamento de vida para Sara, conforme solicitado. Ela viverá. Que Deus nos abençoe. O casal agradecido realmente se desdobrou com os cuidados com a filha, que curada da enfermidade, que a culminaria, recebia dos pais a mais ampla dedicação de amor. Eles selecionaram os amigos, encaminharam ela à universidade, infundiram-lhe a fé religiosa que ela não conseguia assimilar quanto devia. Experimentou 1000 venturas, seguindo no clima social de uma vida honrada e trabalhadora. Porém, os pais não puderam sentir os problemas de afetividade do qual Sara fracassara na outra vida. Assim, não perceberam quando ela se envolveu com um homem casado e pai generoso. Não podendo ficar com um homem que amava, optou pelo suicídio, deixando para os pais uma carta comovente, revelando o que a levou àquele ato extremo. De fato, antes que ela houvesse partido naquela ocasião, naquela contingência, e mediante os fatores estabelecidos, por quanto se encontraria novamente reencarnada, sem os perigos do desastre que acabava de acontecer. Então, muitas vezes, nesses casos, a gente acaba prejudicando um espírito que precisa desencarnar para voltar numa condição melhor, sendo que se eles tivessem sido resignados, compreendidos a misericórdia de Deus,
ela poderia ter rapidamente desencarnado, já logo voltar para o âmbito familiar deles de novo e seguir normalmente uma vida mais feliz para os pais e para ela mesma, né? Agora, infelizmente, eles terão que resgatar com o tempo, né? Então, vamos aqui ao Evangelho segundo o Espiritismo. A morte prematura é quase sempre um grande benefício que Deus concede aos que se vão, sendo assim preservado das misérias da vida e das seduções que poderiam arrastá-lo à perdição. Aquele que morre na flor de idade não é uma vítima da fatalidade, pois Deus julga que não lhe será útil permanecer maior tempo na terra. E o luto? Para nós espíritas também, não é que nós somos espíritas que o luto para nós não existe, bem pelo contrário, para nós também existe, nós sofremos, só que com a consciência da vida após a morte, do contato com os espíritos, fica mais fácil de nós compreendermos que a morte é uma coisa transitória, que nós vamos nos reencontrar. E temos a lágrima ali, né, que a gente chora, a gente bota para fora quando a gente perde a pessoa, a gente sente falta, saudades. E tem dois tipos de lágrimas, que é a lágrima de agradecimento e a de revolta. Então nós temos que aprender a deixar de lado essas lágrimas de revolta, que nós temos, nosso apego, né, daquela pessoa, como se aquilo fosse, como se uma pessoa fosse nosso, né? É meu marido, é minha mulher, é meu filho. Não, eles não são nossos, eles são só empréstimos de Deus para nós, para nos ajudar na nossa evolução e nós ajudarmos eles na evolução deles. Às vezes a gente é muito apegado, e aí eu estava pesquisando sobre a perda de gente querida e eu vi um videozinho que o médium falava que muitas vezes nós podemos segurar o espírito desencarnado por causa do nosso apego na evolução dele. Porque é como se fosse uma rede energética. A gente chora, pensa, ai, que o meu filho aqui, o meu marido, ai, que eu sinto tanta falta dele. E se a gente tem esse sentimento de revolta dentro da gente, a gente acaba aprisionando o espírito, porque ele sente as nossas lágrimas. E quando são lágrimas de revolta, de dor, ele sente e acaba se prejudicando por essas energias mais densas. Mas quando são lágrimas de carinho, de afeto, de lembrança das boas vivências com o espírito, aí ele se sente mais animado, ele se sente encorajado de continuar a trilhar a vida dele de uma forma mais saudável, mais alegre, né? Tanto que ele fala que a gente tem vinculações de amor e vinculações de ódio, porque muitas vezes é a revolta por causa que a pessoa desencarnada fez algum mal pra gente. Aí isso também a gente acaba aprisionando e sendo obsessor desse espírito. Aí o encarnado está obsediando o desencarnado, que ocorre, não vou dizer muito raramente, mas muito frequentemente. E aqui no programa Pinga Fogo, o Chico fala um pouquinho. Quando as lágrimas nascem do nosso reconhecimento a Deus pelos benefícios que recebemos, quando as lágrimas refletem a nossa saudade tocada de esperança, os nossos amigos desencarnados nos dizem que as lágrimas fazem a eles muito bem, porque elas são luzes no caminho daqueles que são lembrados com imenso carinho. Mas quando as nossas lágrimas traduzem revolta de nossa parte diante dos desígnios divinos que nós não podemos de imediato sondar, quando essas lágrimas retratam rebeldia, essas lágrimas prejudicam os desencarnados tanto quanto prejudicam os encarnados também. E a comunicação com os espíritos. Aí eu também estava pesquisando, todos nós sabemos que nós temos, através da mediunidade, a possibilidade de se comunicar com os espíritos. Mas nós não podemos forçar essa comunicação. Nós temos que ir com calma, aos poucos. Muitas pessoas fora do espiritismo, ou até mesmo no espiritismo, acham que os trabalhadores da casa, eles têm uma comunicação ostensiva com os espíritos, como se a gente levantasse aqui e pudesse falar com ele normalmente. Não é bem assim. Eu tenho um caso do meu tio, que há pouco desencarnou, que ele era espírita, ele trabalhava na casa espírita. Ele só foi receber uma comunicação dos nossos familiares que já estavam no plano espiritual uma semana antes dele desencarnar. E isso, ele já trabalhava 30 e poucos anos dentro de uma casa espírita. Então a comunicação não é tão fácil como a gente pensa.
quando se for necessário, a gente vai receber. E por causa que a mensagem, a maioria das vezes, ela vem de lá para cá. Não tem como ir só através da oração ou do nosso pensamento mesmo. E temos também outro instrumento de comunicação que é a oração. A oração é o melhor instrumento para se comunicar com os nossos familiares, com aquela pessoa que desencarnou e a gente sente falta. Através da oração a gente pode atenuar os nossos sofrimentos e atenuar os sofrimentos dos irmãos que estão lá no outro lado, dos nossos familiares. Muitas vezes eles estão um pouco revoltados, quando a gente desencarna, muitos já sabem aqui, mas é bom reforçar. Dependendo como a gente foi na Terra, a gente tem a lei de afinidade, né? Se a gente não foi uma pessoa muito boa, se a gente foi uma pessoa que comia muito, era muito guloso, a gente vai para uma região onde tem gente muito gulosa também. E como lá a gente não come, a gente acaba se revoltando e ficando de mau humor lá no outro lado. E a mesma coisa. Se a gente foi boa pessoa aqui, fez a caridade, a gente vai para um lugar onde vai ter pessoas boas também. E é a lei de afinidade, a gente vai se conectando com os outros espíritos. Então muitas vezes esses irmãos são mais complicadinhos, tiveram uma vida mais difícil, vamos dizer assim. Aí que é muito importante a gente fazer oração para eles, que eles se comovem muito e são auxiliados através da oração. Quem olhou o filme do Nosso Lar, lembra da cena que aquela senhorinha que o André Luiz atendia de mau gosto, de graça, lá no consultório dele, ela fazia oração para ele, e aí quando ele viu que ela fazia oração para ele lá, ele começou a chorar que nem uma criança. Então é muito importante a gente fazer oração para os nossos familiares, que mesmo que não estejam sofrendo, ou que estejam sofrendo, é importante que eles se sentem amados. E muitas comunicações também no livro do Céu e Inferno, quem puder ler, faz parte do Pentateuco Espírita, tem o Céu e Inferno. Os espíritos mesmo, através das comunicações, eles dizem o quão é importante e o quanto auxilia eles no plano espiritual a oração. Aqui. Dá-lhe segundo as suas obras. Salmo 28, 4. Aí é um pouquinho sobre, eu já ia falar sobre a ligação no plano espiritual, essa questão de sintonia. Se nós fizermos boas obras aqui no nosso plano físico, lá no outro lado a gente vai colher essas boas obras. Se nós não fizermos, a gente volta lá para o plano espiritual, passa por umas dificuldades e volta para reencarnar. Mas aí você pode me perguntar, tá, a pessoa foi ruim aqui e no momento da morte ela disse que se arrependeu de tudo. Não, dizer é fácil. Né? Dizer é fácil. Mas tem três coisinhas que precisa fazer para a gente realmente poder melhorar. O arrependimento é o primeiro. A gente pode se arrepender. Isso não quer dizer, aqui eu matei 300 pessoas, aí na hora que eu vou morrer lá de velhice, eu digo, me arrependi de tudo, matei aquele monte de gente, aí chego lá, um espírito de luz. Né? Cada pitibirico. A gente precisa se arrepender, porque isso, calma, que o arrependimento ele suaviza as nossas dores. Depois vem a expiação. A gente precisa expiar os nossos erros. Querendo ou não, a gente precisa expiar, que são os nossos sofrimentos físicos e morais. Um exemplo de expiação que a gente tem quando a gente opta pelo suicídio ou pelo assassinato, dependendo da região que a gente, ou se foi um tiro na cabeça ou se foi veneno, aí a gente vai vir numa outra encarnação com a região do corpo que a gente se suicidou danificado. É uma expiação. Então a gente precisa passar pela expiação para nos depurarmos. E depois vem a reparação, que essa é muito importante também, que a gente precisa fazer o bem. Que é através, não só da expiação a gente se melhora, a gente precisa também da reparação, que é através da prática do bem. Tanto a prática do bem para as pessoas que nós fizemos mal, nessa encarnação ou na outra, e também fazer o bem para as pessoas em geral, por causa da fraternidade, por causa da caridade, se não for o primeiro, é a principal base do Espiritismo, fazer a caridade, fazer a fraternidade. E no mundo maior, como é que é lá no outro lado? Como estão os nossos familiares lá no outro lado, né? Grande questionamento.
Então, a verdadeira vida é a vida no mundo maior, no plano espiritual. Nós aqui é uma existência transitória. E lá, o que nós vamos fazer? Lá a gente pode fazer quase tudo. Pode trabalhar, pode estudar, pode pesquisar, principalmente se aperfeiçoar. Então, se a gente está aqui, antes vamos dizer assim, uma cópia aperfeiçoada desse lado aqui, muito mais evoluído, uns 2, 3 mil anos melhor. Então a gente vai chegar lá, vai estudar, os nossos familiares também estão lá, se já não reencarnaram. E é isso. Na questão de trabalho, isso. E também tem a questão do nosso preparo para a reencarnação. Lá também nós nos preparamos para reencarnar. A gente fica um tempo pesquisando, estudando, analisando todas as nossas existências, e lá no plano espiritual tem locais onde a gente estuda todas as nossas existências, e a partir dali a gente vai pegando pequenos erros de cada existência, e com isso a gente vai trazendo para a próxima existência, para a gente poder corrigir e depois seguir o nosso caminho de evolução. E a esperança do reencontro. Tudo tem o seu tempo, gente. Tudo tem um porquê de ocorrer, porque muita gente fica com pouco tempo, outras pessoas ficam mais tempo. Eu tenho uma avó lá com 99 anos lá no Uruguai. Aí pensa, ô reencarnação boa dessa, né? Aí eu tava falando assim, pai, se continuar desse jeito, ela vai aos 2000 anos. Porque tá com 99, e é difícil hoje alguém de 99, né? Alguém com uma existência tão prolongada. E aí eu trouxe uma mensagenzinha sobre a morte, que eu achei nos papéis do estudo de evangelho da casa lá do meu tio que desencarnou, que ele fala um pouquinho sobre a morte, que a morte não é nada. Que eu vou ler para vocês. A morte não é nada, é passar para o outro lado. Eu apenas passei para o outro lado. É como se eu estivesse escondido no quarto ao lado. Eu sou sempre eu e tu és sempre tu. E o que éramos antes, um para o outro, ainda somos. Liga-me com o nome que você sempre me deu, que te é familiar. Fala-me da mesma forma carinhosa que tens usado sempre. Não mude teu tom de voz, não assuma um ar solene ou triste. Continua a rir daquilo que nos fazia rir, daquelas pequenas coisas que tanto gostávamos quando estávamos juntos. Reza, sorri, pensa em mim. Que o meu nome seja sempre uma palavra familiar. Diga-o sem o mínimo traço de sombra ou de tristeza. A nossa vida conserva todo o significado que sempre teve. E é a mesma de antes. Há uma continuidade que não se quebra. Porque eu deveria estar fora dos teus pensamentos e da tua mente apenas porque estou fora da tua vista? Não esteja longe. Não estou longe. Estou do outro lado, na mesma esquina. Fica tranquilo, está tudo bem. Vou levar o meu coração, daí acharás a ternura purificada. Seca as tuas lágrimas e se me amas, não chores mais. O teu sorriso é a minha paz. Aí, autoria de Henry Scott Holland. Então, gente, a morte não é nada. A morte a gente morre, é como se fosse para o outro lado. Literalmente a gente vai para o outro lado, sabe? A gente vai para outra dimensão. Oi? Isso, a gente renasce lá no outro lado, né? Renasce. Eu sou o Leonardo aqui, mas assim que eu desencarnar eu vou continuar sendo o Leonardo lá. Todos nós aqui. Até a próxima. Isso, até a próxima, que aí muda o nome, né? Então os nossos familiares que se vão, eles também continuam. Eles continuam tendo o mesmo carinho pela gente, a mesma saudade, o mesmo amor, só eles mudaram de endereço, né? Porque já não estão aqui, estão lá no outro lado. Certo? E para a gente terminar, aqui eu trouxe alguns livros que vão ajudar quando alguém perdeu um familiar ou quiser saber um pouquinho mais sobre perda de familiares, tá? Aqui da Tânia Fernandes de Carvalho, Deixe-me Partir. É um livro muito bom sobre desencarne de familiares. O livro dos Espíritos não pode faltar em nenhum momento, né? O livro que desmembra toda a existência. Nosso Lar, para quem não leu, quem olhou o filme e quer saber um pouquinho mais,
O livro Nosso Lar, do Chico, abre também todo o plano espiritual para a gente entender os mecanismos da morte, da vida, como que funciona lá, como são os trabalhos. E o Evangelho segundo o Espiritismo. No final do Evangelho segundo o Espiritismo tem uma sessão só sobre orações. Lá também tem orações sobre para os desencarnados ou os que recém-desencarnaram. Certo? Muito obrigado por todos que estiveram com a gente. Agora vamos fechar os nossos olhinhos, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai Criador, ao Mestre Jesus, este ser de tanta luz, de tanto amor, que nos recebe na sua seara, agradecendo a equipe espiritual da Casa Harmonia e Luz, que também nos recebe de forma amorosa e carinhosa. Que ao entrarmos agora na sala de paz, possamos entrar com a nossa fé renovada, os ensinamentos dos bons espíritos, e na sua infinita misericórdia, Pai, que todos os nossos familiares que estão no plano espiritual neste momento, não se afastem da gente. As ligações de amor e de carinho nos mantêm unidos, como uma grande família espiritual. Que a infinita luz de Deus, nosso Pai Criador, e do Mestre Jesus esteja hoje e sempre conosco. E que assim seja.